Olá, bem-vindos ao segundo encontro da 19ª edição do ciclo de palestras em Ciência Animal, o qual é promovido pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca, assim como o Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal dessa mesma instituição. Em nome da comissão organizadora, eu sou a professora Fernanda Gozuen, eu gostaria de agradecer a palestrante Maísa Barbosa de Almeida, a qual é médica veterinária formada pela Universidade de Franca. Ela também possui pós-graduação em citopatologia e hematologia veterinária pela Unileia. Além disso, ela tem aprimoramento em patologia clínica e animal também pela Universidade de Franca. E atualmente ela é responsável técnica pelo laboratório clínico do Hospital Veterinário da Unifran e também ela é mestranda no programa de pós-graduação em ciência animal desta mesma instituição. A Maísa ela vai proferir a palestra intitulada Métodos de Coleta de Amostra Citológica em Pacientes Veterinários. Maísa, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer ouvi-la aí passando as orientações para nós nessa área, então fique à vontade. Obrigada, professora. Então, como a professora Fernanda falou, a gente vai falar sobre os principais métodos de coleta de citologia, que é um método que a gente utiliza bastante na rotina clínica. A citologia, ela é utilizada como um exame de triagem, porque é um exame barato, fácil de fazer a coleta, ele não é tão agressivo, então a gente não precisa sedar o animal na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa coleta. Ele é considerado um exame de triagem, porque na maioria dos tipos tumorais a gente não consegue fechar o diagnóstico com a citologia. Alguns a gente consegue, como, por exemplo, casos de linfoma, casos de TVT, só que alguns a gente não consegue fechar na citologia, então a gente fala que é um exame de triagem, porque a gente tem que pensar que a citologia ela é como se fosse um tijolinho da arquitetura, e o histopatológico ele é como se fosse a arquitetura já toda construída, então a gente conseguiria ver de uma forma completa. Só que a citologia, para a gente, ela é um exame que a gente faz muito na rotina, tanto para ajudar os colegas clínicos e cirurgiões para conduzirem os próximos passos, como por ser um exame de simples realização, baixo custo e fácil coleta. Quando a gente começa a falar de citologia, a gente tem que pensar nos principais tipos celulares para a gente conduzir a coleta dessa amostra citológica. A gente tem 3 tipos que a gente consegue separar de celularidade. As principais tipos de celularidades, que depois a gente vai dividir nos subtipos. Os principais tipos que a gente encontra são as células redondas. Aí eu coloquei ela com esse símbolo verde, porque as células redondas é o tipo celular que a gente tem mais facilidade de coletar. Mais para frente vocês vão ver que eu vou explicando melhor sobre isso, mas células redondas, elas têm essa característica delas, na coleta, elas vêm mais fácil quando a gente realiza essa coleta. Então, é um tipo celular que na hora da realização da coleta, qualquer tipo de coleta que a gente realizar, vem material. Se não tiver muito inflamado, se não tiver outros poréns, né? Se não tiver muito aderido a musculaturas e anexos. Mas, no geral, é uma tipo celular de neoplasias que são fáceis, coletas fáceis. As epiteliais, como elas têm essa característica de serem agregadas juntas, elas geralmente exibem esse padrão compacto, elas já são um pouco mais difíceis de coletar. Então, não é qualquer tipo de coleta que a gente vai conseguir uma amostra legal, uma amostra fidedigna para o exame citológico quando o tumor é de tipo epitelial. Já as mesenquimais a gente considera como se fosse o tipo celular mais difícil de realizar a coleta. Então, geralmente as células mesenquimais, elas têm a característica de formarem estromas e serem extremamente aderidas. Então, se a gente faz uma coleta superficial ou de uma maneira que a gente não faz essa célula se soltar desse estroma, a gente não consegue uma quantidade celular suficiente para um diagnóstico. Então, pensando em tipos tumorais,
que a gente tem que ter ciência desses tipos na hora de fazer a coleta, porque cada um vai apresentar uma forma de coleta mais adequada, né? E uma forma de degranulação, de soltar essa célula para a gente ter maior quantidade de células na hora de da análise citológica. Antes da gente realizar a análise citológica, a gente faz o preparo do material para realizar essa coleta. Então, a gente não pode chegar lá no consultório, ver o que é, tentar coletar um pouquinho, vai lá, pega o material, fica ruim, tanto para a gente quanto para o tutor. Às vezes o animal vai estar sendo contido, então a gente já prepara todo esse material para realizar essa coleta. Qual que é o principal material que a gente vai estar utilizando? A lâmina fosca. Tem que ser a lâmina fosca, gente, por quê? Quando a gente vai corar essa lâmina, independente do corante que a gente for utilizar, o primeiro é o fixador. O fixador, geralmente, ele é metanol ou álcool, eles todos soltam. Então, se a gente escreve com caneta, mesmo aquelas canetas de escrever em CD, que o pessoal utiliza muito, na hora que a gente coloca no fixador, ela vai sair. O animal a lâmina vai perder a identificação do animal. Às vezes tem numeração nessa lâmina. Então, às vezes a gente coleta vários tumores do mesmo animal. A gente vai colocando, identificando 1, 2, sai tudo nesse momento do primeiro corante. Então, o que a gente tem que levar? Lâmina fosca, porque na lâmina fosca a gente consegue escrever com um lápis de escrever. Esse é o principal material. A lâmina lisa a gente leva para confeccionar o squash. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é essa lâmina do squash. E a bandejinha que a gente leva, esse suporte independente, o suporte que você tiver na clínica, no hospital, é só para você apoiar as lâminas e carregar elas de um lado para o outro, certo? Não correr risco de cair no chão, quebrar. Além disso, o que a gente tem que separar? A gente tem que separar a seringa. Depois eu vou explicar para vocês como a gente faz essa coleta citológica, mas a gente tem que levar uma seringa. Tem algumas bibliografias que utilizam seringa de 2,5, de 3. Aqui no hospital, a gente tem o hábito de utilizar a seringa de 10. Para a gente é o que dá mais certo. A agulha que a gente mais utiliza aqui é a 25/7. A gente também tem que levar a agulha. A gente tem que pensar, gente, por exemplo, a gente vai coletar um nódulo. Quantas vezes que a gente vai coletar esse nódulo? Aqui a gente gosta de coletar no mínimo 3 vezes. Então, no mínimo, para um tipo de tumor, a gente vai levar 3 agulhas 25/7 e uma seringa de 10. Se for algum tipo de tumor cístico, a gente já leva 2 seringas, porque às vezes a gente vai ter que drenar antes de fazer a coleta desse material. Então, no mínimo 3 agulhas. A gente leva o material suficiente para a gente não ter que ficar fazendo esse passeando, saindo e deixando o paciente, certo? Outro material que a gente utiliza para coletar a citologia é a escova cervical. Mais para frente eu vou explicar para vocês quais os casos que a gente vai utilizar. E o suave também é utilizado para coleta de amostra citológica. Além disso, tem alguns materiais que a gente pode falar que são extras. Então, os anteriores a gente tem que levar sempre. Agora, esse a gente vai depender da conduta de quem está coletando. Então, o álcool para limpar a superfície. Tem gente que limpa a superfície, tem gente que já coleta direto do tumor para não ter nenhum tipo de alteração. Não tem regra. Então, eu coloquei até a gase aí, isso vai depender de quem estiver coletando. Se tiver muito sujo o local, fazer a limpeza é legal, é interessante. Do lado eu coloquei um paquímetro. O paquímetro, gente, a gente vai utilizar para medir esse tumor, porque isso é extremamente importante para o patologista que vai fazer a análise. Às vezes não é o patologista que coleta, quem vai coletar é o clínico, é o cirurgião. Então ele vai medir, porque essa medida, a coloração, como que está a consistência desse tumor, onde que ele está localizado, tudo isso tem que ir no pedido da citologia. Então, o paquímetro já ajuda nesse momento para a gente não ficar estimando. Fala, medir aproximadamente 10 centímetros. Aí você vai ver um nódulo de 2 centímetros. Faz diferença. A câmera, a gente pode usar a câmera do celular mesmo para tirar foto. Isso também auxilia o patologista, porque tem vários tipos tumorais que têm algumas características próprias,
o patologista já consegue conduzir o pensamento, principalmente para os tumores indiferenciados. A gente vê que, às vezes, a macro ajuda o patologista, pelo menos, a conduzir o clínico. Porque o nosso interesse, no final das contas, gente, com a coleta citológica, é ajudar o clínico a alcançar o mais perto do diagnóstico final. Então, a gente não, na maioria das vezes, a gente não vai dar o diagnóstico final para o clínico, para o cirurgião, mas a gente quer que ele chegue o mais próximo, o mais perto disso, tá bom? E que ele tenha a conduta mais adequada para o caso. Aqui no meio, gente, esse que está verdinho, com essas partes mais metálicas, ele é conhecido como ele é um citoaspirador. O que é um citoaspirador? Vocês vão ver mais pra frente que eu vou mostrar quando a gente faz a coleta por aspiração. Aqui no hospital, a gente faz sem o citoaspirador, só a gente segura a seringa e faz essa aspiração. O citoaspirador, ele mantém o êmbolo da seringa puxado, então a gente não precisa fazer essa força de ficar puxando o êmbolo. Aqui no hospital a gente não trabalha com esse tipo de material, mas eu coloquei que é um material que vocês podem encontrar, podem utilizar no futuro. Então, eu coloquei aqui que uma parte mais importante que começa, além do preparo do material, é a conversa do veterinário clínico, do veterinário cirurgião, com o patologista. Porque, igual eu falei várias vezes, não é o patologista que vai fazer a coleta. Aqui no hospital, é o setor da patologia que coleta a maioria das citologias, mas quando a gente vê nas clínicas, não é assim que acontece. Então, quem vai fazer a coleta é o clínico, é o cirurgião. Então, é importante você conversar com o patologista, você explicar o caso. Tudo isso é importante, todas as informações são importantes para o patologista conseguir te auxiliar no diagnóstico. Porque tem vários tipos tumorais que eles vão fazer metástase para outros locais. Então, a gente vai coletar a amostra, porque o que o clínico pode pensar é falar assim, não, mas o patologista tem que saber o que eu coletei. Mas tem muitos processos que sofrem metástase, então um tumor que estava num local vai para outro local. Então ele perde aquela característica dele. Então a gente tem que saber isso. O animal, como que está o exame de hemograma, leucograma desse animal? Ele já tem acometimento pulmonar no raio-x, ele tem algum tipo de nódulo embaixo, isso tudo, o histórico é importante, independente do tipo de coleta, para o veterinário é importante, para o patologista. Casos, por exemplo, de osteosarcoma, a gente vai fazer a coleta, vão ver o quê? Células mesenquimais. Tá, mas e aí? O que tem de diferente nesse caso para a gente ajudar o clínico a conduzir? Fez raio-x, tinha destruição óssea, estava com essa perda, essa lise. Tudo isso é importante a gente descrever. Então, essa conversa clínico e patologista é interessante, é necessária. A descrição do laudo é importante. Então, descrever o tempo que apareceu esse tumor, a consistência dele, se ele estava ulcerado ou não, se a coloração que ele apresenta. Isso não só para citologia, como citopatologia, é extremamente importante enviar no pedido, idade do animal, raça. E se o clínico coletar, a foto também é muito interessante, porque a macroscopia já vai fazer a gente pensar, conduzir essa citologia para auxiliar. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de macroscopia, porque a gente pensa, aqui é muito comum a gente falar isso, esse tumor tem cara de tal coisa, esse tumor tem cara de outra coisa. Só que a gente tem que pensar que tem vários tumores que eles não têm uma cara específica. Aí eu coloquei aqui o do tumor das mil faces, que alguns autores citam o mastocitoma como o tumor das mil faces. Por quê? A gente vai encontrar mastocitoma em qualquer lugar do corpo. A gente vai encontrar mastocitoma ulcerado, não ulcerado, de coloração enegrecida, de coloração hemorrágica. Então, é um tipo de tumor que ele não tem uma característica, você vai ver e vai falar, é isso, vou pensar nisso. Mas, pelo menos, a gente consegue pensar, conduzir nos demais tumores, certo?
A técnica do squash, então, nada mais é do que a gente vai pegar o conteúdo, vai colocar sobre a lâmina, como está aí mostrando na primeira lâmina. A gente vai colocar uma gotinha, vai pegar a lâmina lisa e vai correr. Isso daqui, gente, é mais técnica. A gente tem que fazer várias vezes até a gente pegar o jeito de fazer essa técnica do squash, certo? Mas, contudo, é isso. Coloca uma gotinha, coloca uma lâmina sobre a outra e puxa com rapidez, né, e delicadeza para fazer o squash. A gente quer o squash desse jeito que está na última foto. Ele tem que ser bem fininho, com a celularidade tem que estar espaçada. A gente faz um manto celular. Então, uma célula fica do ladinho da outra, para a gente conseguir avaliar. Sobre as punções, a principal, que particularmente eu mais gosto, é a punção aspirativa por agulha fina, também conhecida por PAF. Como que a gente vai realizar? Aqui eu queria até agradecer o Antônio por emprestar as mãozinhas para a gente tirar foto. A gente fez esse modelo coletando limão, só para exemplificar para vocês. Então, a gente vai entrar com a agulha. Primeiro a gente acopla a agulha na seringa, puxa um pouquinho para fazer um vácuo. A gente entra com ela dentro do tumor, faz um movimento de leque, solta o êmbolo, porque então vai vir todo o conteúdo para dentro da seringa, solta o êmbolo, tira essa agulha de dentro do tumor, puxa o êmbolo com a agulha desacoplada e coloca sobre a lâmina. Aqui mostra melhor o que eu estou querendo explicar para vocês. Então, ó, o primeiro, ele entrou, aí ele usa a seringa de 2 a 5, como eu falei, pode variar, o tamanho da seringa depende do gosto da pessoa que está coletando. Então, ele entra, faz essa pressão, ele cria um vácuo, faz um movimento de leque sem sair de dentro do tumor, ele libera o êmbolo, sai do nódulo, tira a agulha, enche a seringa e coloca de novo, para colocar sobre a lâmina e fazer o squash. Aqui do lado eu só coloquei o que é esse movimento de leque que a gente fala, né? Então, dentro do tumor, a gente faz um movimento de vai e vem em vários sentidos. Isso é um movimento de leque. Esse tipo de coleta, o exemplo que eu dou, porque ele é a melhor forma de coleta, é para os tipos que eu falei dos mesenquimais, como, por exemplo, lipoma. Porque eles são muito aderidos por esse fibroma, eles são difíceis de sair na coleta citológica normal. Então, quando a gente faz com essa forma aspirando, a gente faz força na celularidade e a gente faz essa célula sair, se desprender. Outra forma que a gente tem é por capilaridade. Então, a única diferença da capilaridade é que a gente não vai entrar fazendo vácuo. Então, a gente não vai ter a força do vácuo, mas a gente entra dentro do tumor e faz o movimento de leque também, assim como a gente fez no outro, com rapidez e força, certo? Um exemplo que é bom para realizar esse tipo de coleta é o mastocitoma. Então, o mastocitoma é um tumor de células redondas e ele descama bem e por capilaridade ele vem bastante. Então, mastocitoma, melanoma, é bem legal, bem interessante utilizar a capilaridade. A gente tem um resultado bem interessante de coleta. A escarificação, a gente vai utilizar para lesões ulceradas. Então, é aquela lesão que já está aberta, que a gente consegue ver que teve essa ruptura da derme. Aqui, eu só mostrei para explicar para vocês. Então, com a lâmina lisa, a gente pega a pontinha dela e passa sobre a lesão. A gente vai tirar essa lesão mesmo com a pontinha da lâmina. Esse conteúdo vai ficar preso na pontinha da lâmina, a gente coloca na lâmina fosca e faz o movimento de squash. Aqui eu coloquei um exemplo que é bom para isso. A esporotricose é bem interessante, aqui o pessoal faz bastante coleta assim, então o gatinho vai estar com o rosto, com o corpo bastante lesionado, ulcerado, porque a esporotricose tem essa característica de fazer aquelas lesões crostosas. Ele vai retirar essa crosta e vai coletar direto da lesão. Faz essa escarificação, coloca sobre a lâmina, faz o squash. A escova cervical, a gente vai utilizar ela, gente, sempre que vocês forem coletar, tanto a escova cervical quanto o suave, lembrar sempre que a gente entra e roda só para um sentido. Então, a coleta vai ser só para um sentido. Então, a gente roda centrífuga, por exemplo,
E na hora de colocar na lâmina, a gente vai colocar de maneira centrípeta. Por quê? Você vai coletar de uma posição só e você vai depositar a célula sobre a lâmina. Então, a escova cervical também é para lesões, serve para lesões ulceradas, lesões em útero, lesões em pênis, mas a gente faz a coleta dessa forma. Entra, roda só num sentido, e na hora de depositar sobre a lâmina, a gente vai rodar essa escova no sentido contrário, para a gente depositar a celularidade. Um exemplo que é bom esse tipo de coleta é o TVT. Ele é uma célula de tipo redondo, né? E ele descama muito fácil. Então, a gente consegue coletar. Às vezes, a cadela está com TVT, a gente consegue entrar com a escova cervical na cervix e fazer essa coleta. O suave, então, como eu falei com vocês, a gente vai usar o mesmo pensamento da escova cervical, entra rodando para um sentido, só um sentido para fazer a coleta e deposita sobre a lâmina no mesmo sentido. Eu, particularmente, não gosto da coleta por suave, porque o suave, ele suga a celularidade. Então, eu indicaria a coleta de suave no último recurso. Se não tem a escova cervical, você já tentou outros métodos de coleta. Ou então, para casos como o que eu vou citar aqui de exemplo, que é a malacesiose. A malacésia é um fungo que a gente vê principalmente nas citologias otológicas dos pacientes. Então, a gente consegue coletar de uma forma legal e suficiente porque ela geralmente causa uma lesão oleosa. Então, a gente consegue ter uma quantidade de material suficiente. Esse suave não suga esse material por conta desse óleo que é produzido, tá bom? O imprint, gente, é bem complicado assim de falar, porque a gente quase não utiliza na rotina. O que a gente vai fazer para coletar o imprint? A lesão tem que estar ulcerada, tem que apresentar essa ruptura, porque então a gente não consegue. A gente vai pegar a lâmina e vai apertar sobre a lesão. Então, vai vir o que está por cima da lesão na lâmina. Um exemplo que a gente pode citar é a inflamação, mas é muito particular. Eu, sinceramente, nem para inflamação eu aconselharia imprint. Eu não aconselho imprint para nada. Então, se você pode utilizar qualquer um dos outros métodos, não tem por que você usar o imprint. O imprint vai vir crosta, vai vir leucócito da circulação, vai vir bactéria que está ali participando da contaminação, ele vai vir tudo menos o que você precisa para análise citológica. Então, o imprint, gente, é o último do último caso. Não é interessante para casos de coleta citológica dessa forma. Então, concluindo, gente, primeiramente, a gente tem que ter conhecimento dos tipos tumorais. Então, para a gente pensar nos métodos de coleta, a gente tem que pensar sempre em preparar o material. Então, nunca se esquecer de preparar o material antes de coletar, para vocês não ficarem saindo, voltando e desesperados. Às vezes, deixar de coletar um tumor porque não estava com o material adequado. Lembrar sempre de associar as técnicas. Então, eu falei que eu tenho a preferida, que é a PAF, mas isso não quer dizer que as outras não são boas, tirando o imprint é ruim mesmo, mas de resto, as outras técnicas são interessantes, elas são boas, só que vocês podem associar. Então, faz uma coleta por escarificação, faz uma coleta por capilaridade, faz várias lâminas, cada uma de um tipo de coleta. Aí você vai ter certeza que você tem um material legal. E o treino, gente, é o que é a chave do negócio. Então, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, a gente pode treinar na maçã, no limão, igual o Antônio. A gente vai treinando. Quanto mais a gente faz coleta citológica, melhor a gente vai ficando, tanto na coleta quanto na confecção do squash. E para a gente conseguir um diagnóstico bom, é treinando cada vez mais. Então, era isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ou me procurar aqui no hospital também. Quem tiver interesse em aprender, coletar citologia, pode procurar a gente ali no hospital, que vai ser um prazer conversar, tá bom? Obrigadão. Maísa, nós que agradecemos aí os seus esclarecimentos. E é o que você falou, né? Depende da situação, depende
de cada caso, né? Não tem como a gente engessar e falar tem que ser só daquele jeito, e eu acho que é o que você também ressaltou, que foi muito importante, que é a associação dos métodos, né? Um ir complementando o outro. Sim. Maísa, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, professora. Obrigada, gente.